Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Nesta noite eu quero pensar um pouco sobre ética. A ética humanista versus ética cristã. Ética cristã. Assistindo um programa aí no YouTube, um canal aí no YouTube, um determinado YouTube entrevistando um pastor, segundo ele, diz que ele é um ex-ateu e hoje é pastor, e o que levou ele a retornar ao teísmo e abandonar o ateísmo foi simplesmente depois da morte de uma filha dele. E aí depois da morte dessa filha, ele ficou em uma, como é que diz assim, uma indecisão, né? Uma indecisão. Continuar com a descrença em Deus ou voltar-se para a crença em Deus. Ele diz que a sua esposa era cristã. Ele estava assim, indo às reuniões da igreja devido à esposa. E aí ele tomou a decisão de acreditar na existência de Deus, do Deus bíblico, o Deus bíblico, o Deus judaico e cristão. E hoje ele defende o cristianismo e defende a Bíblia, como palavra de Deus, e aceita tudo literalmente no que está na Bíblia. O homem tornou-se radical. Tornou um fundamentalista. E eu fiquei ouvindo, o vídeo. E aí entrou essa questão da ética, da moral. E ele diz que os ateus não têm uma ética que tem um fundamento, Que a ética de ateus, de humanista, não tem um fundamento. Porque é uma ética humana que surge do homem. E este pastor acredita que a ética tem que ser divina, tem que partir, proceder do transcendente, de Deus, de um Deus. Um Deus é que tem que determinar a maneira certa do homem viver. Dizer o que é certo o homem fazer e o que é errado ele fazer, Dizer o que ele é certo fazer e dizer o que não é certo fazer. Portanto, ele acredita numa moral absoluta, num certo absoluto. E o certo é aquilo que Deus diz que é certo. O errado é o que Deus diz que é errado.
Então, que a ética humanista não tem uma sustentação, um fundamento. Por que ele fala isso? Porque ele não acredita no potencial humano. Ele não acredita nem nele mesmo, na capacidade humana. Ele aprendeu pela Bíblia a desvalorizar a si mesmo, a desvalorizar um ser real que é o homem, a mulher, e valorizar um fantasma. Aquilo que é, ele valoriza, ele não valoriza. E o que não é, ele valoriza. Entendeu? O que é, ele não valoriza. Que é ele mesmo, eu, você, que somos seres reais. E já um ser irreal, um fantasma, ele valoriza. E acha que você e eu temos que seguir, uma orientação, ou seja, obedecer a um fantasma. Fazer de nós o quê? Crianças. É que acreditam em fantasma. Então, ele, no seu dito, ele acha que o homem é incapaz de criar normas justas para vivermos em sociedade, e assim eliminar os conflitos, entre nós. Nós, humanistas, ateus, acreditamos no potencial humano. Particularmente eu acredito nos humanos e creio que o homem é capaz de criar normas, preceitos que sirva para o nosso próprio bem. Porque o humanismo é isso, é a valorização do ser humano. O humanismo cria normas, preceitos, éticas, para o homem viver melhor aqui e agora. Para o homem viver em paz uns com os outros. Então, esse pastor, que ele disse que era um ex-ateu, é um bajulador de Deus e acha que sem a crença em Deus, o homem vai viver desorientado e viver uma vida de tipo um ser perverso, O homem não vai ter mais a empatia, o homem não vai mais respeitar o direito do outro, porque ele está sem Deus. E o homem sem Deus, ele acredita no pensamento dele que é imoral, que é antiético, não tem ética. Porque ele acha que o que leva a pessoa a obedecer é o medo, O medo de Deus, o medo do inferno de fogo. Precisa ter um inferno de fogo, precisa ter um Deus que vê tudo, que está lhe olhando, Com a câmera ali, dia e noite olhando, lendo os seus pensamentos. Ele acredita que só assim o homem pode viver uma vida correta, pode buscar a fazer o bem. Por outro lado, o homem que não tem Deus, ele é o quê? Ele vai se tornar um estuprador, um assassino veterano,
ele vai se tornar um pedófilo. Ele vai se tornar um violador dos direitos? Ele vai se tornar um roubador? Não, porque eu conheço vários que não têm a crença no Deus judaico, que não seguem os preceitos da Bíblia, né? A ética cristã, mas seguem a ética humanista e são pessoas que respeitam o direito do outro. Não anda cometendo fraude, roubos, mentiras. Não andas em bebedeiras, porque eu conheço ateu que não faz uso de álcool, né? Não são alcoólatras e são respeitadores. E tem empatia. Tem empatia. Se coloca no lugar do outro para ajudar o outro. Então, pessoal, é a visão que os teológicos têm dos não teológicos, dos ateus. Que os ateus, esse mesmo pastor dizendo, que as pessoas, os ateus, não querem acreditar na existência de um Deus, porque eles querem viver a sua própria vida, fazer o que quer e saber que não haverá castigo. Então, por isso, eles tiram Deus da cabeça. Eles dizem que Deus não existe. Assim pensa esse pastor que disse que era ex-ateu. E a verdade não é essa. Não é porque o homem quer viver desenfreado que ele nega a existência de Deus. Ele nega a existência de Deus porque ele usou a razão. Ele usou a razão e buscou conhecimento científico e baseado nas explicações da ciência. Deus nenhum existe, porque aquilo que era atribuído aos deuses, hoje a ciência explica que é fenômeno da natureza. Que é fenômeno da natureza. Aquilo que era Deus, a gente sabe que é a natureza, a chuva, o trovão, relâmpago, tsunami, vendaval, né? Inundações, isso tudo é fenômeno da natureza. A própria natureza é que causa isso. Não tem nada a ver de um ser inteligente por trás desse fenômeno aí. Nós chegamos ao conhecimento. Se a pessoa diz que Deus existe porque faz isso, aquilo, outro, e a gente descobre que não é Deus nenhum, que é fenômeno da natureza, então Deus não existe. Os deuses não existem de fato. Os deuses estão mortos, porque o próprio homem o matou, explicando, de acordo com a ciência, os fenômenos da natureza. Então, se chegamos ao ateísmo, a descrença em Deus ou deuses, é porque usamos a razão. E vemos e observamos que as alegações teológicas não têm sustentação. As alegações teológicas não têm sustentação quando se emprega os métodos científicos, que é a observação, o experimento, a busca da comprovação. Porque o ateu, ele aprendeu que ele não só quer acreditar, mas ele quer saber se o que está acreditando é verdade, é verdadeiro. Se a alegação que se estão fazendo para dizer que existe um Deus é verdade. Então, nós, como ateus humanistas, que valorizamos o homem, valorizamos a nós mesmos, temos autoestima, temos alta confiança, confiamos em nós mesmos. Sabemos que nós temos a capacidade de criar normas,
justa e que a ética humanista visa o bem-estar do homem. E a ética teológica, a ética judaica cristã, visa a glória de um fantasma. Visa a glória de um fantasma. Quer tornar o fantasma alegre. Quer fazer a vontade do fantasma. E nós aqui buscamos a nossa vontade. Acima de tudo, a nossa vontade. O humanismo é o homem no centro. O teocentrismo é Deus no centro. Nós, humanistas, colocamos o homem no centro. Tudo visa o bem-estar do homem. Nós corremos atrás da nossa felicidade aqui e agora. As nossas ações é visando o nosso benefício aqui agora. A nossa ética é humana e não divina. A nossa ética é humana e não divina. Por isso, não matamos, não roubamos, porque entendemos que isso viola o direito do homem e da mulher. Eu acredito no direito natural, que o homem tem direito à vida, viver, liberdade para correr atrás daquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Liberdade para buscar a sua felicidade. Liberdade para defender aquilo que é próprio seu, que é a vida, e aquilo que você adquire pelo esforço usando os membros do seu corpo. Então é isso aí. Humanismo é a valorização do homem. Oposição à ideia teocêntrica. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa noite e passe bem.